Será que você sobreviveria a essa carnificina? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luigi e sejam bem-vindos à Acrópole. No vídeo de hoje eu vou falar sobre O Palhaço no Milharal, do Adam Cesar, que é um livro que eu li no primeiro semestre desse ano, faz até bastante tempo, tô sendo honesto, bastante tempo que eu li esse livro, mas resolvi fazer a resenha porque algumas pessoas me pediram, acharam o título interessante, o mote interessante, então aqui vai a resenha, mas já vou adiantando, não gostei muito não. Mas antes de fazer as minhas críticas venenosas, gente, deixa eu apresentar o livro pra vocês, não é mesmo? Então, como eu disse, o título é O Palhaço no Milharal, o escritor é o Adam Cesar, saiu no Brasil pela Alta Novel, que é um selo, se eu não me engano, Young Adult, da Alta Books. A tradução ficou a cargo do João Pedroso, e aqui na capa tem uma frase do Clive Barker, que é um autor que sabe como nos deixar com medo. Tenho minhas ressalvas, viu, Sr. Clive Barker? Tá, não vou ser tão severo assim, em alguns momentos dá um certo medinho ali, uma certa tensão. Qual é o mote do livro, gente? A Queen Maybrook é a personagem principal. É uma jovem, ali que tá no high school, no equivalente ao nosso ensino médio, acho que 15, 16, 17 anos, e ela se muda para Kettle Springs, que é a cidade onde se passa a trama aqui do livro. Ela se muda com o pai, porque eles estão tentando refazer a vida depois de perder a mãe, né? A mãe da Queen acabou falecendo, e o pai, que é médico, pediu uma transferência para essa cidadezinha. Eles vieram da Filadélfia, uma cidade super grande, e vão ter que se adaptar a uma cidade pequena, mas uma tentativa de recomeço. Ele viu que tinha uma vaga ali para médico, o médico da cidade, né? Acho que é o médico da prefeitura, algo do tipo. Ele se candidatou para a vaga e ele conseguiu. Então, eles estão ali numa mudança para recomeçar a vida. E os primeiros capítulos são isso mesmo. Eles se instalando na nova casa, olhando as coisas que tem na casa, organizando, fazendo compras, conhecendo um ou outro vizinho e tentando se localizar nessa cidade nova. Só que é importante dizer, gente, que antes do primeiro capítulo, antes de a gente começar a ver a história da Queen, tem um prólogo, né? Um capítulo antes do primeiro capítulo ali, em que a gente vai ver uma cena em que há muitos jovens brincando com água, brincando e filmando para postar nas redes sociais, bastante irresponsáveis assim, mas que é natural às vezes da idade e que a gente tanto vê nos filmes, por exemplo. E acontece uma tragédia, uma menina morre. E aí a gente não sabe quem morreu, não sabe exatamente o que aconteceu, não sabe como é que as pessoas vão lidar com aquilo, e aí corta e começa a narrativa da Queen. Depois, muito lá à frente, a gente vai entender esse prólogo e a relação com todos os problemas que acontecem na cidade. E a Queen já tem o primeiro problema no primeiro dia de aula. Ela já tinha conhecido um vizinho ali que foi caminhando com ela até a escola, que vai ser um amigo muito próximo dela ali. Em algum momento ela até vai achar que tem uma relação ali, um flerte, né? Daí ela chega na escola e joga na primeira intervenção um professor abusando da autoridade, expulsa ela e outros alunos da sala por uma coisa muito pequena que um deles acabou fazendo. E a partir daí ela vai conhecer essas outras pessoas e vai conhecer um pouco da história da cidade. Eles ficam sabendo que a cidade teve um passado glorioso, um passado com uma economia muito forte, sustentada por uma empresa de xarope de milho, que era sede na cidade e empregava praticamente a população quase que toda. Só que essa empresa faliu. E essa empresa, Bapen, veio à falência e deixou a cidade um pouco a ver navios assim. E essa empresa, ela tinha um mascote, que era meio quase que um mascote que a cidade adotou, que era um palhaço. Não lembro agora o nome do palhaço, depois eu vou colocar aqui quando eu editar o vídeo. E é um palhaço desses palhaços que transitam entre serem engraçados e dar medo. Esse tipo de palhaço que é explorado pelas narrativas sobrenaturais, por exemplo. E então muita gente acaba se vestindo, né, com as roupas desse palhaço, e ele inclusive vai ser usado para as questões realmente do massacre que vão acontecer mais pra frente. O xerife da cidade, entre outras pessoas influentes, um dos professores, esse que expulsou todo mundo de sala,
Eles têm um grupo assim que tenta, de certa forma, controlar os jovens. Por quê? E aí que vem a relação. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso logo no começo a gente já sabe. Daí vem a relação, porque é nessa cidade que aconteceu a morte daquela estudante, daquela garota. E os adultos, eles culpam as pessoas mais conservadoras, culpam os adolescentes da má fama da cidade, do fracasso da cidade e de serem irresponsáveis, né, pela morte da menina, serem responsáveis, aliás, pela morte da menina. Então, assim, eles controlam. É uma cidade em que os adolescentes são todos controlados por figuras mais adultas para que eles não cometam nenhuma besteira, digamos assim. Então festas de jovens adolescentes estão proibidas na cidade. É por isso que eles vão para uma fazenda, eles se apossam da fazenda de uma pessoa, de uma família que viajou para fazer uma festa, junta todos os jovens da cidade e é no meio de um milharal. Daí vem o título que vocês já imaginam, O Palhaço no Milharal. E aí, sem mais nem menos, de repente, aparece esse palhaço e começa a matar um monte de jovens. É uma carnificina, gente, de verdade. Aqui, você pode achar isso, na verdade, como uma coisa positiva ou negativa. Eu acho até que, se o gênero propõe, tá ótimo. É uma grande carnificina, não poupa mortes de maneiras muito diferentes e até mais ou menos criativas aqui dos jovens. Então o caos se instaura e naquele momento a gente já não consegue saber quem é quem está relacionado com os crimes ou não. Todo mundo pode ser uma vítima em potencial ou pode ser inclusive o próprio assassino em potencial por causa da máscara, por causa, né, desse disfarce da pessoa. Aí você fica pensando, bom, será que é um disfarce? Será que é uma pessoa humana? Ou será que é realmente algo sobrenatural? Durante mais ou menos boa parte do livro ali fica essa dúvida, que depois é desfeita. E aí é um banho de sangue daí pra frente, a narrativa vai mostrar esses jovens tentando escapar, tentando se defender, tentando sobreviver em meio a todo esse caos. E é o máximo que eu posso falar pra vocês, pra não comprometer a experiência de leitura de vocês. Dito isso, gente, dito isso, vamos lá para algumas considerações. Primeiro, eu acho até que é legal o cara partir com a narrativa, que o autor já partir pro pega pra capar, já partir diretamente pro banho de sangue. Eu acho que às vezes algumas narrativas ficam enrolando, enchendo linguiça. Se fosse desenvolvendo de fato a história, né, construindo ali um perfil muito legal dos personagens, tudo bem. Mas muitas histórias do gênero não fazem isso e ficam só enrolando, enchendo linguiça pra te prender até o final, para que você veja realmente quando ele começa a ser um grande thriller. Entretanto, aqui eu achei que ele passou muito rápido pra ação. Foi direto. E assim, então boa parte do livro é só sangue. Então assim, eu achei que faltou dar um equilíbrio ali, não ficar só nisso. Apesar de alguns plots, algumas reviravoltas que a gente tem ali ao longo do livro, eu achei de fato muito previsível. Bastante previsível. Desde o começo eu desconfiei muito cedo do que ou de quem poderia estar envolvido nesse banho de sangue, nesse massacre, nessas mortes. E até o motivo. Na verdade, a narrativa deixa isso desde o começo praticamente bem claro. Então, o autor tenta fazer ali um suspense nisso, um mistério nisso, mas assim, tá muito na cara do que acontece. E é justamente essa coisa de partir logo pro ataque, não dá tempo pro autor ele esmiuçar as personagens e criar as personagens com uma certa profundidade. Vá lá, a Queen, que é a protagonista, a gente tem ali um mote, porque ela tem o trauma da mãe, da perda da mãe, e ela tá tentando se reerguer, e tem algumas coisas do passado que podem voltar. Então assim, ali ela tá mais ou menos bem construída. Fora isso, os personagens são bem rasos. E aí eu não sei se eu vou deixar como ponto negativo no livro, porque daí a culpa é minha, eu que decidi ler o livro. Eu achei que assim, o próprio plot já é muito clichê. Só que eu apostava que talvez fosse só o primeiro mote, o primeiro plot muito clichê, mas todo o resto assim é muito estereotipado dentro do gênero, assim, é sempre aquela coisa dos Estados Unidos, aquelas narrativas que a gente cansa de ver no cinema, jovens que conseguem ser irresponsáveis, quase sempre, adultos muito conservadores, esses polos que se chocam.
e não sai muito disso. Então, assim, sabe, eu achei que foi muito mais do mesmo. E outra coisa, essa coisa, vamos recomeçar a vida. Quantos filmes americanos já, hollywoodianos, começam com isso? A família recomeçando a vida, indo para uma cidade pequena, para uma cidade grande, porque perdeu pessoas e vai tentar se reconstruir, e aí vai se apaixonar, a menina se apaixona pelo cara, o cara pela menina, etc. Até narrativas que não são thrillers, que não são de terror, ficam com esse plot muito bem cristalizado. Então, assim, eu acho que é mais do mesmo aqui. Entretanto, eu tenho que admitir que esses dois elementos, justamente que vem no título, são dois elementos que, apesar de já estarem no imaginário das pessoas que leem histórias de terror ou que assistem a filmes de terror, ele consegue ainda assim inovar. O milharal não tem como, pelo menos as pessoas da minha geração, não tem como pensar numa história de suspense, de terror ou um thriller que se passa no milharal e não se lembrar da Colheita Maldita, que é um conto do Stephen King que foi adaptado para o cinema e marcou todos os anos 80 e início dos 90. Então, assim, é algo que dá muito medo. Eu, por exemplo, apesar de não ter medo dessas coisas, assim, quando eu passo num lugar, numa estrada que está num dia escuro, que tem plantação de estrada pequena, que tem plantação de milho para os dois lados, automaticamente eu lembro dessas histórias de terror. Então, ele usa isso como elemento forte para criar essa tensão, porque como a festa lá onde começa a carnificina é numa fazenda que está no meio de um grande milharal, boa parte das cenas se passam no milharal. Então você imagina você ter que correr de um assassino no meio do milho. Então cria uma certa tensãozinha assim. E o palhaço? O palhaço, para mim, é uma figura ainda bastante interessante, apesar de ter sido já explorado em alguns momentos. Ele aqui consegue fazer com que esse palhaço dê um certo medo e uma certa apreensão. Não sei se necessariamente direto ao leitor, mas ele causa essa impressão na perseguição e na busca dele em perseguir, em matar os personagens do livro. Então, tá vendo? Eu não fui assim tão severo se a gente comparar, por exemplo, com A Garota do Lago, que eu já fiz resenha aqui e fui muito mais severo nas minhas críticas. Mas, pessoal, se vocês gostam desse tipo de narrativa, se vocês gostam de thrillers assim, que são realmente sanguinários, que vão logo pra ação e que causam cenas de tensão e trazem essas figuras e espaços do imaginário coletivo das histórias de terror, você vai gostar muito do livro. O livro é um prato cheio para quem gosta disso. Eu só não sou tão fã assim. Eu gosto também, mas eu não sou tão fã assim, eu não sou muito de consumir tanto histórias assim, é por isso que eu achei um pouco... É por isso que eu tenho essa leitura que eu tenho, é por isso que eu apontei esses pontos que eu achei negativos no livro. Mas eu acho que vale a pena se você gosta desse tipo de leitura. Espero que vocês tenham gostado da resenha, gente, e espero também que quem já leu o livro e gostou muito não deseje botar uma máscara de palhaço e sair aí tentando me matar. Peço desculpas aí. Mas é aquilo, né, gente? Cada um lida com a leitura e interpreta à sua maneira. Se você gostou do livro, eu te peço, inclusive, escreva aqui nos comentários o que você achou legal no livro, por que você gostou, né? E se você não leu o livro, também escreva aqui nos comentários, diga se é um tipo de leitura que você faria, ou de um filme que você assistiria, por quê, tá? Vamos bater um papo aqui sobre essa narrativa. E antes de ir embora, gente, eu peço aqui o de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar, interagir, assistir a mais vídeos, compartilhar. Quanto mais você interage com o vídeo, melhor pra gente. Vai te custar muito pouco, muitos segundos da sua vida, alguns segundos da sua vida, e vai ter um valor muito, muito grande pra gente. O YouTube, ele fornece pra gente os números, as porcentagens, as visitas, visualizações, minutos, horas. A gente tem todo um painel, um panorama de quem assiste os vídeos aqui no canal. E 81% das visualizações que nós temos aqui no canal são de pessoas não inscritas. Ou seja, são pessoas que assistem até com certa frequência o canal, mas não se inscrevem. Então assim, não deixe de se inscrever.
Também não esqueça de seguir a gente no Instagram, eu posto conteúdo todos os dias. Aqui na descrição do vídeo vão vários links, inclusive o link do grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. Sim, a Acrópole tem um clube de leitura totalmente gratuito, que se reúne uma vez por mês, de modo online, pelo Zoom, para discutirmos um livro previamente escolhido e lido. Para você conhecer a nossa agenda, basta ir no Instagram que você vai conseguir ver lá nos destaques a nossa agenda do segundo semestre de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo anos à frente, continue, vá no Instagram também, tá? Vá lá no Instagram, talvez já tenha a agenda aí do ano em que você está assistindo a esse vídeo. E é isso, pessoal. Sem mais a dizer, me despeço então. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!